Olá, bem-vindo ao canal Catequese na Veia. Meu nome é Sidney Nogueira, sou professor, apaixonado pelas Sagradas Escrituras e estou aqui para te entregar um versículo por dia. O versículo de hoje é o versículo de número 19 do Evangelho de São Lucas. O capítulo é o capítulo 22. Está escrito assim no versículo 19: Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, essa é a famosa passagem da transubstanciação, onde Jesus institui a Eucaristia e a partir de então nós repetimos isso em nossas missas, né? Onde o pão se transforma sempre na carne e no sangue e na divindade de Jesus Cristo. Esses dias eu vi um pastor, Leandro Quadros. Ele disse que os milagres eucarísticos da Igreja Católica não se sustentam cientificamente. Pois então, meus queridos, eu estou aqui hoje para mostrar para vocês que a ciência já abordou o milagre eucarístico. O milagre a que eu me faço referência é o milagre de Lanciano. Aconteceu no século VIII, ano 700 e um pouquinho, na cidade de Lanciano, na Itália, quando um padre duvidou e nas mãos dele a hóstia, o pedaço de pão, se transformou em carne e sangrou. E o vinho também se transformou em sangue. E isso se passou 1.200 anos, quando em 1970 foi submetido a mesma espécie que virou carne na mão do padre à ciência. E aqui vocês me permitam ler o laudo de conclusão do fato. Bem, eu vou acessar aqui o computador para a gente ler. Em novembro de 1970, por iniciativa do arcebispo Dom Pacífico Peratoni e do Ministério Provincial, contando com a autorização de Roma, os franciscanos de Luciano decidiram submeter a exame científico as relíquias, 1.200 anos depois. Empreendeu-se a tarefa o professor Linoli, ajudado pelo professor Ruggiero da Universidade de Sierra. Com maior atenção, o professor Linoli extraiu parte das relíquias e submeteu à análise os restos de carne e sangue milagrosos. Em 4 de março de 1970, apresentou os resultados. Os resultados estão aqui. Evidenciam que a carne e o sangue eram com segurança de natureza humana. A carne era inequivocamente tecido cardíaco e o sangue era verdadeiro e pertencia ao grupo AB. Consultado por Zenit, o professor Linoli explica que, pelo que diz respeito à carne, encontrei-me em mãos com um miocárdio. Isso é músculo do coração. Portanto, não há dúvida alguma de que se tratava de tecido cardíaco. Quanto ao sangue, o cientista sublinhou que o grupo sanguíneo é o mesmo olha só, o grupo sanguíneo é o mesmo do santo sudário e é particular, porque tem características de um homem que nasceu e viveu nas zonas do Oriente Médio. Sabe onde fica Israel? No Oriente Médio. O grupo sanguíneo AB dos habitantes do lugar, de fato, tem uma porcentagem que mostra este fato. A análise do professor Linoli revelou também que não havia na relíquia substâncias conservantes e que o sangue não podia ter sido extraído de um cadáver, se a igreja quisesse falsificar o milagre, né? Porque haveria se alterado rapidamente. O informe do professor Linoli foi publicado numa revista, tá? Em 73, 3 anos depois, né? 2 anos depois, se não me engano, novos exames foram feitos, tá? E mais de 500 pessoas examinaram novamente. As conclusões de todas as investigações confirmaram que havia sido declarado e publicado na Itália. O extrato dos trabalhos científicos da Comissão Médica da OMS foi publicado em dezembro de 1976.
Os milagres eucarísticos são fenômenos extraordinários de diferente tipo, explicou o diretor, o padre Rafael Pascoal. Meus queridos, que é prova mais científica do que essa? Este exame laboratorial de um pedaço de carne que já há 1.200 anos está conservado como se fosse novo, e o sangue que não se coagula. Ora, dizer que não há provas científicas de um milagre eucarístico é ser intelectualmente desonesto. Meus irmãos, mas afinal de contas, nem na ciência nós precisamos acreditar numa só pessoa, Jesus Cristo. E este disse no versículo de hoje: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Se Jesus disse, meu irmão, quem somos nós para duvidar? Gostou? Dê um likezinho aqui. Quer que eu comente um versículo de sua preferência? Escreva aqui e me faça uma gentileza, compartilhe isso com o máximo de pessoas que vocês puderem. Me ajudem a evangelizar, tá? Manda isso para frente, vamos compartilhar isso aí. Um abraço, Deus nos abençoe.